Que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais um dia aqui, né? Para a glória de Deus. Mais um vídeo para você aqui no meu canal do YouTube. E eu quero te agradecer, tá? Por estar aqui no meu canal, né? Nesse canal abençoado, onde nós estamos fazendo vários estudos bíblicos, tá? E hoje eu quero colocar esse aqui, você viu o título aí, né? Você viu o título aí? Na playlist Salvação, já tem um vídeo lá, né? Aqui na playlist Salvação, já tem um vídeo, né? Que nós falamos de Paulo. Agora, antes de mais nada, eu quero te pedir para você me ajudar. E como você vai me ajudar? Se inscrevendo no canal, tá? Se inscreve no canal, tá aqui. Ative o sininho das notificações para que você possa receber, aí ser avisado pelo YouTube quando eu postar um vídeo, tá? Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Quando eu entrar ao vivo, o YouTube vai te avisar. E dê o seu like, tá? Dê o seu like, tá? Que assim o YouTube vai ver que você gostou e vai colocar esse vídeo para mais pessoas. Falar sobre salvação hoje tem uma pergunta que lá no meu serviço uma pessoa me fez assim: pastor, qual é o caminho para a salvação? Qual é o caminho para a salvação? E como a Bíblia é o nosso... Eu falo que a Bíblia é a nossa bússola. Eu aprendi isso, né? É a Bíblia que nos mostra Deus, na qual Jesus falou assim: santifica-os na verdade. Quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, Jesus falou assim com o Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus. E o que Jesus falou sobre isso? Qual é o caminho para a salvação? Lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, primeira coisa, nunca fala Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, porque o Evangelho não é de Mateus, de Marcos, Lucas e João. O Evangelho é de Jesus, tá? A Bíblia até vem lá, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, ou seja, o Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho escrito por Marcos, do dia que você quiser, o Evangelho contado por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, mas o Evangelho é de Jesus, tá? Escrito aqui por João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus vai começar o versículo 14, assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas lá no versículo 6 ele fala assim, ó, no versículo 5, Tomé fala assim, ó: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Tomé não sabia, porque aqui para trás aqui, Jesus fala, aqui olha, que na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus fala que ele vai preparar lugar, tá? Se você for ver, vai falar aí: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejai vós também. Aí o Tomé vai falar com ele: nós não sabemos o caminho e nem para onde vai. Aí Jesus vai falar assim, ó, é o nosso versículo de hoje: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção. A pessoa me perguntou: pastor, qual é o caminho para a salvação? Você vê que Jesus falou assim, ó, ele é o caminho, ou seja, o artigo definido no singular, ou seja, ele é o único caminho. E a verdade, ele é a única verdade. E a vida. Jesus, ele não tem vida. Jesus, ele é a vida. Ele é a verdade.
E ele é o caminho. No outro vídeo, que você vai ver aqui na playlist Salvação, aquele homem lá, aquele carcereiro, falou assim: senhores, o que eu faço para me ser salvo? Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer é acreditar. Para você acreditar em alguém, você tem que ouvir. E lá no outro vídeo eu falei, vou repetir aqui, eu fico louco quando eu vejo uma pessoa falar que não crê em Jesus, quando ele nunca pegou a Bíblia para ele ler. Como é que eu vou crer numa pessoa que eu nunca ouvi ele falar? Como é que eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi ele falar para me saber se é verdade ou mentira? Tem muitos aí assim, eu não creio em Jesus, mas ele nunca pegou a Bíblia para ler. Bem, como é que ele sabe que ele crê ou que ele não crê? Mas Paulo falou, crê em Jesus, crê no Senhor Jesus. Agora, qual é o caminho para esta salvação? Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho para a salvação. Está entendendo? Não existe outro caminho para a salvação. Quando o pecado, ele entrou no mundo, tá? Quando o pecado, ele entrou no mundo, ele causou uma enorme separação entre o homem e Deus. Tá? O ser humano estava separado de Deus. Porque o pecado, ele provoca a morte espiritual. Ele te separa de Deus. A Bíblia fala, o vosso pecado separa vós de vosso Deus. Deus, ele já fez a parte dele para te salvar. E qual foi a parte dele? Ele enviou o seu único filho a esta terra para morrer, para sofrer. Está entendendo? Até provar se Deus existe é fácil. Se Jesus existiu é fácil. Só você pegar as 3 religiões do mundo. Se você falar assim, eu não creio no cristianismo. O cristianismo crê em Jesus como o Filho de Deus. Ah, mas eu não creio no cristianismo. Então vai para o islamismo. Os islamistas creem que Jesus foi o maior profeta que existiu. Foi Jesus. Foi um grande profeta. Então tem que ter um homem chamado Jesus para eles crerem que ele foi o único profeta. Então Jesus existiu. Ah, mas eu também não creio. Então vai para o judaísmo. O judaísmo crê que Jesus foi um falso profeta. Então, mas tem que ter um homem para ser um falso profeta. Então, crer que ele teve na terra é fácil. Ele teve na terra. Ele morreu. Deus enviou o seu filho para te salvar. E agora ele fala, eu sou o caminho. O caminho para essa salvação. Eu sou o caminho. E ele fala, ninguém vem ao Pai. Aí fala, peraí, mas vem? Se ele era o filho, como é que ele fala que ele vem ao Pai? Não tem como eu falar que você vai vir a meu Pai. Eu não sou meu pai. Meu pai morreu em 1990. É outra pessoa. Mas Deus é um. Que se manifestou em 3 pessoas. É o mistério da divindade. Larga essa palavra trindade, tá? Essa palavra trindade não está nem na capa da Bíblia. Pelo amor de Deus. Tá? Deus, ele é um. Se manifestou em 3 pessoas. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Senhor. É ele lá no Velho Testamento. Criando. Dando a lei. Aparecendo Abraão. Aparecendo o grande eu sou. O grande Elohim. Jesus é filho. Filho da bendita Virgem Maria. Que morreu na cruz para te salvar. Cristo. Unção. É o Espírito. É o que Paulo falou. Cristo em vós. Esperança da glória. É o guia de João 14. Que ele vai falar mais embaixo aí. Sobre o Espírito Santo. Então no próprio nome. Senhor Jesus Cristo. Você vê Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você vai querer saber o caminho da salvação. O próprio Jesus falou. Eu sou o caminho. Ele é o único caminho que te leva à salvação. Pastor, eu não creio. Você já leu a Bíblia? Você já leu os ensinamentos de Jesus? Você já leu o que Jesus ensinou? Eu não posso basear minha fé, porque tem muitas pessoas que fazem assim. Todos nós que estamos aqui na Terra estamos sujeitos a falhas. Aí você vai olhar um erro meu e vai falar assim, eu não creio
em Jesus, olha o que o Ezequias está fazendo. Não, você não pode olhar, basear sua fé numa atitude errada minha, ou de qualquer outro pastor, de qualquer outro líder. Não, você tem que abrir a Bíblia. E nos evangelhos, no evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, veja o que Jesus ensinou. Veja o que Jesus deixou como ensinamento aqui. Um exemplo, você vê uma pessoa brabo, zangado, caçador de briga, caça confusão à toa. Aí você fala assim, ah não, olha pra você ver, eu vou ser crente para me ser igual a ele? Eu não creio nesse negócio. Não, peraí, ele está errado. Qual é o ensinamento de Jesus sobre isso? Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se eu sou brabo, caçador de briga, catador de contenda, caçador de confusão, eu estou indo contra o ensinamento de Jesus. Está entendendo? Se eu não perdoo o meu próximo, se eu não sei perdoar, se eu não quero perdoar, se eu não sei perdoar, aí você fala assim, ah não, eu não vou crer nesse negócio, não, lá você vê. A pessoa pediu ele perdão, ele não perdoa. Que Jesus é esse? Não, eu não sou Jesus. Qual foi o ensinamento de Jesus sobre isso? Lá em Mateus 6. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. No final ele vai falar assim, ó, porque se vós não perdoar aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Se eu não perdoo, eu estou indo contra o ensinamento de Jesus. Jesus não tem nada a ver com o meu erro. É eu que estou errando. Você não pode basear a sua fé na minha atitude. Você tem que basear a sua fé na palavra de Deus. Os dias que nós estamos vivendo, eu vejo muito isso. Ah, mas veja fulano, veja ciclano, veja beltrano, veja fazendo trem errado, fazendo coisa errada. Jesus não tem nada a ver com isso. O ensinamento de Jesus é um. A pessoa está com outra atitude. Por isso que eu falo com você aqui. Abra a sua Bíblia. E Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vai ditar as regras não é a minha e nem a sua denominação. Não é a minha religião e nem a sua. Quem vai ditar as regras é o Senhor Jesus através da palavra. Se você for ver o Mateus, a partir do capítulo 5, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças no capítulo 5. Cadê? Aqui, ó. E o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão... Aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está ensinando que nós devemos ser mansos. Aí, se você vê uma pessoa brava, zangada, você vê a pessoa caçador de briga, está contra o ensinamento de Jesus. Você não vai basear a sua fé, a sua salvação no erro daquela pessoa. Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação não está baseada, e muitas pessoas hoje estão trocando. Em vez de colocar Jesus como caminho, está colocando a denominação dele como caminho. Ah, se não for da minha denominação, está errado. Se não pregar o que eu prego, está errado. Se não tiver o costume da minha igreja, está errado. Não, a minha denominação não é o caminho. A sua denominação não é o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Só tem um caminho. Só tem um caminho para nós seguir. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Quem veio buscar não é a minha denominação e nem a sua. É Jesus. Filho do Homem é um ofício profético de Jesus. 3 pessoas na Bíblia recebeu esse título de Filho do Homem. Daniel, Ezequiel e Jesus. Ele veio buscar. Está entendendo? Lá no Atos 16, que eu li no outro versículo, aquele homem pergunta, o que eu vou fazer para me ser salvo? Paulo responde para ele, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Tem vários versículos aqui.
Pastor, o que eu tenho que fazer para me ser salvo então? Paulo te responde isso lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A tua salvação está condicionada a você a crer no Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo vai falar: pois vocês são salvos pela graça. Na outra tradução, aqui na Nova Versão Internacional, na versão corrigida assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você está entendendo? Graça, favor imerecido, nós não merecíamos. Nós não merecemos. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, então nós recebemos essa salvação. Pastor, você está pregando contra a denominação? Não. Eu tenho a minha denominação que eu sigo. Essa camisa aqui, ó, é do Ano da Justiça, Missão Evangélica Betel. Tenho os meus líderes, pastora Dirlene, bispo Sebastião, o apóstolo Josué Lopes, lógico, mas eu não posso colocar para você aqui que só a minha denominação está salva. Eu não posso falar aqui que tem que pregar só do jeito da minha igreja. Não! Você tem que seguir a minha igreja para você ser salvo. Não, não é isso. Você tem que seguir Jesus. Você tem que ler os ensinamentos do Senhor Jesus. Você tem que ver o que Jesus ensinou. A minha vida como pastor, a sua vida, a vida de qualquer membro, seja ele presbítero, evangelista, bispo, apóstolo, missionário, seja lá quem for. Não é a Bíblia que tem que se moldar a mim. É eu que tenho que me moldar aos ensinamentos de Jesus para me ser salvo. É eu que tenho que me moldar aos ensinamentos de Cristo para me ser salvo. É eu pôr a Bíblia aqui e eu pegar a minha vida e eu colocar aqui e eu ver, será que a minha vida está de acordo com a palavra de Deus? Você está entendendo? Porque se eu estiver pregando e a minha vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não pode falar assim, vou largar a igreja porque ele faz errado. Não. Jesus, ele deu o ensinamento. O caminho é ele. Nesse vídeo aqui sobre salvação, eu creio que é o terceiro vídeo que tem aí, nessa playlist, eu quero falar com você. O caminho é Jesus. Ele falou que, eu sou o caminho. Ou seja, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a única verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Deus, ele é um, que se manifestou em 3 pessoas. E ele falou, ninguém vem ao Pai, ninguém vai vir, a não ser por mim. Não existe aquele negócio de todos os caminhos levam a Deus. Não. Só tem um caminho que leva a Deus. E o nome dele é Jesus. Um dia, a pastora ontem pregando, ela falou uma coisa legal. Todos nós vamos ajoelhar. Paulo falou isso. Diante de Deus. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Queira você ou não. Um dia, você vai ver todo mundo, até aqueles que cuspiram em Jesus, até aquele que não crê, até Satanás, Lucifer, vai ajoelhar e vai falar assim, o Senhor venceu. Porque ele é o caminho, ele é o único caminho. Pastor, então por que Deus não faz nada? Me perguntaram isso alguns meses atrás. Jesus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, por que ele não faz nada? Sabe por quê? Porque ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o direito de você escolher o seu caminho. Por isso que Jesus falou assim, ide por todo mundo, presta atenção. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ou seja, Jesus fala com os discípulos assim, vocês pregam para todo mundo. Prega para todo mundo. Quem crê,
e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. A escolha é sua. A escolha de crer e não crer não é minha que estou pregando. A minha obrigação é falar com você. Jesus te ama, ele morreu por você. A minha obrigação é falar com você. Jesus te ama, ele quer salvar a sua vida. Agora, a decisão de crer e não crer é sua. Tem gente assim, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não. Imagina Jesus falando para os discípulos, imagina. Imagina Jesus lá no monte, na hora que ele estava subindo, falando com os discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, prega para todo mundo. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ou seja, eu tenho obrigação de pregar. Eu não posso pegar você pro peito da camisa aqui e jogar você dentro da igreja. Eu não posso forçar você pegar você pagar agora, você tem que crer. Não posso. A escolha é sua. A escolha de crer e não crer é minha. Agora Jesus falou assim, ó, quem não crê será condenado. E ele falou assim, olha, eu sou o caminho. Nessa playlist de salvação, nesse vídeo sobre salvação, eu vim falar com você. Jesus é o único caminho. O resto é atalho ou bico sem saída. Então aceite Jesus hoje. Talvez você está aqui, você ainda não aceitou Jesus. Ah, dá uma chance, cara. Dá uma chance. Não vai falar assim, eu não creio. Você nunca leu a Bíblia, como é que você crê e não crê? Como é que eu vou acreditar numa pessoa que eu nem sei o que ela ensina? Como é que eu vou duvidar de uma pessoa que eu nem sei do que ela fala? Eu estou ouvindo de boca de terceiros. Que tem pessoas que ouvem de boca de terceiros coisas erradas, coisas que não tem na Bíblia. Eu tenho uma lá na minha página no Facebook, eu tenho um negócio lá, curiosidades, frases que falam no púlpito da igreja que não tem na Bíblia. O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Onde tem isso na Bíblia? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Qual versículo que tem isso na Bíblia? Não tem. Então, muitas pessoas estão ouvindo palavras de terceiros que não tem na Bíblia. Aí fala assim, eu não duvido, eu duvido. Eu não creio nisso não. Não, irmão, pega a sua Bíblia. Leia os evangelhos. Vê o que Jesus ensinou. Modela a sua vida pela palavra de Jesus. Modela a sua vida pelo ensinamento de Jesus. Porque Ele é o único caminho. Ele é o único. Tem vários outros versículos que eu podia falar aqui. João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse, olha, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo falou assim, ó, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo se colocou como o pior pecador. Tem vários outros versículos que eu poderia ler aqui para você. É João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, quando Jesus te dá, quando você crê em Jesus, Ele te dá a vida eterna. E ninguém pode arrancar você da mão de Deus mais. Ninguém. Porque você creu nele. Creia em Jesus. Se você ainda nunca leu a Bíblia, se você não sabe o que Jesus ensinou, então não fala que você crê ou que você não crê. Vai ver primeiro o que ele ensinou. Você vai ver que muita coisa que você está ouvindo por aí não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Então abra a sua Bíblia. Vai lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê os ensinamentos de Jesus. Vê qual é a palavra que Jesus ensinou. Aí você vai ver assim, bem que o pastor falou. Muita coisa que você está vendo aí
seja de rede social, seja... Jesus não ensinou. Jesus não mandou falar, a pessoa está falando. Então não baseia a sua crença, a sua fé de palavras de terceiros. Faça igual, para me terminar agora, os judeus bereanos faziam lá no Atos capítulo 17. O que ele fazia? Paulo pregava, e lá está falando que eles conferiam nas escrituras se o que Paulo estava falando era certo, se estava mesmo na Bíblia. Quando você ouvir uma palavra, pergunte, aonde está isso na Bíblia? Aonde está esse versículo na Bíblia? Todos os caminhos levam a Deus. Cadê na Bíblia? Me mostra aqui que todos os caminhos levam a Deus. Me mostra na Bíblia. Na Bíblia fala que só um caminho leva a Deus, que é Jesus. Cadê? Então faça isso. Eu não sei que dia que você está me ouvindo, mas faça isso hoje. Tira 15 minutinhos no seu dia para você ler aqui os evangelhos. E você vai ver os ensinamentos de Jesus para a sua vida. O que ele ensinou você a fazer. O que ele pediu para você fazer. E você vai ver que você vai ser abençoado. Fique na paz, que Deus abençoe. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Compartilhe esse vídeo para várias pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, para você receber as notificações quando eu estiver ao vivo e quando eu postar mais vídeos. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe.